A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 10. Ela tem como título O Desafio da Janela 1040. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula muito importante, considero uma das principais, porque ela realmente vai nos mostrar a realidade do mundo que até agora estávamos caminhando na teoria, ok? Então agora vamos mergulhar na prática. O texto áureo vai dizer o seguinte: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não por onde Cristo houvera sido nomeado, mas para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo de número 20. Então nós temos aqui Paulo expressando a sua sabedoria em mostrar que o evangelho deveria chegar em lugares ao qual não havia nenhum tipo de fundamento. A verdade prática, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo, porque é uma realidade do nosso tempo. Na própria revista já tem aí a janela 1040 e você vai ver aí, e nós vamos estudar um pouco e falar sobre essa questão. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. Aqui, do versículo 10 ao versículo 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre fortalecimento e revestimento. Com isso, nós vamos ver que ele já deixa bem claro que, concernente ao fortalecimento e revestimento, nós não temos que lutar, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas com os principados e potestades. E também, a partir do versículo 13, 14, 15, 16 e 17, nós vamos ver as armas de ataque e as armas de defesa que o Espírito Santo concede a nós cristãos. Então, nessa primeira parte, nós temos a preparação para a luta e depois a revelação de quem é esse oponente. Com isso, nós entendemos que devemos nos preparar com as armas do Espírito Santo. Com isso, ele termina no versículo 18 e 19 com a questão da oração e da perseverança, porque ele sabe dos grandes desafios enfrentados após ter a decisão de anunciar o Evangelho, para que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, ok? Pelo qual sou embaixador em cadeia, lembrando que essa é uma carta de prisão, tá bom? Então, antes de nós adentrarmos aqui, pediria para você com muito carinho, com muito amor, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento desse vídeo. Isso é muito importante para nós. O canal está crescendo cada dia mais, então eu quero desejar uma boa-vinda para aqueles que estão chegando, e estão chegando aí em números alarmantes. A cada dia o canal está crescendo cada dia mais e a gente fica muito feliz em proporcionar um conteúdo de qualidade e também com muita responsabilidade. Então, se você é novo, deixa aí no comentário aí da onde você está falando. Vai ser muito importante eu deixar aí um coraçãozinho, um joinha e um comentário. Isso é muito importante para nós, ok? Então, dentro dessa questão da lição 10, eu vou deixar o meu número de WhatsApp comercial fixado no comentário, e para que você me mande uma mensagem. Eu quero enviar para vocês um e-book totalmente gratuito, tá bom? Um e-book da Lista Mundial da Perseguição 2023. Eu tive muita dificuldade na internet, talvez você já tenha pesquisado aí, e houve uma dificuldade muito grande porque os números e os países não batiam. Eu apaguei, refiz rascunho, apaguei de novo, refiz rascunho, até que eu lembrei, peraí, eu tenho o nosso irmão Aguinaldo aqui na nossa igreja em Franca, no Santa Cruz, que faz parte das missões do nosso departamento. Então liguei para ele, mandei uma mensagem,
ele logo me respondeu, me mandou o material, me mandou essa lista em PDF e eu quero passar isso para vocês. Então, desde já, quero agradecer ao nosso irmão Aguinaldo, que é inscrito do nosso canal, está nos acompanhando e é uma bênção também para a nossa igreja. Deus abençoe o irmão. E nesse e-book, ele é muito completinho. Ele tem as 112 páginas com 50 países que as portas abertas, que nós vamos usar os dados das portas abertas, ok? Porque é o único mais confiável que nós temos aí, todo assembleiano conhece, já contribuiu ou contribui com portas abertas. Então nós vamos usar os dados oficiais dos portas abertas, tá bom? E lá tem os 50 países que está nessa janela 1040, mapas estatísticos e gráficos, tais como a população daquele país, os cristãos daquele país, quantos tem, a religião oficial daquele país, o governo que existe naquele país, o nível de perseguição daquele país e também temas como é a perseguição dos cristãos naquele país indicado, tipos de perseguição e fontes de perseguição. Então isso são dados de 2023, que foram coletados entre 1º de outubro de 2021 até 30 de setembro de 2022. Então assim, tá quentinho, tá muito atualizado. Eu tô falando de Portas Abertas, que é uma instituição que está desde 1993. Então 1993 a 2023 eu tenho uma agência missionária que está há 30 anos atuando dentro da obra missionária no mundo, ok? Então nós vamos usar essa lista oficial da Portas Abertas, a lista mundial de perseguição. E nós vamos ver os meios aqui, através da revista, nós vamos aí embutindo aí a questão dos meios que se usam para inibir, discriminar e pressionar os cristãos nesses países, tais como estruturas religiosas que oprimem os cristãos, política, familiares e redes criminosas também, ok? Então nós vamos ver que nesse mundo há aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos que sofrem perseguição. Para os irmãos terem uma ideia, de 1 a cada 7 cristãos no mundo sofrem perseguição. Na África esse número é maior, é 1 a cada 5 cristãos que sofrem perseguições. Na Ásia, é de 2 a cada 5 cristãos sofrem perseguições. E na América Latina, como é um país mais católico, mais protestante, você tem de 1 a cada 15 cristãos que sofrem perseguições, entendeu? Então nós vamos ver que dentro, olha para você ver a dimensão. Se nós pegarmos Brasil, Argentina, Paraguai, Peru e Colômbia, dá o total aí de aproximadamente 360 milhões de pessoas que sofrem perseguições no mundo. E a Coreia do Norte, em 2023, encabeça em primeiro lugar como o país mais perigoso do mundo, ok? Então nós temos uma lista de 50 países. Se der tempo, eu quero falar item por item aqui no final da aula e você vai se assustar, ok? Mas, de toda forma, eu vou enviar o e-book para vocês, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Me chama lá que eu vou enviar o e-book para vocês e também a lista de 1 a 50 já está em ordem, os países, então é só você conferir e usar os dados que vocês precisarem, ok? Então, dentro da introdução, na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do desafio, como já foi falado. E assim, essa janela 1040, no mínimo, nos apresenta 2 itens, o da necessidade humana e o da perseguição. Essa perseguição que nós já falamos, ela está associada ao âmbito familiar, ao âmbito religioso, político, cultural, jurídico, enfim. Vai depender de cada país e de cada religião que é instaurada ali. Mas fato é que se retira-se itens básicos dessa comunidade, dessa cidade, desse país, itens básicos de sobrevivência, arroz, comida, vestimenta, saneamento básico, estrutura, ou seja,
saúde, você tem vários elementos que contribuem para o predomínio, tá, desses grupos, dessas religiões que buscam na pobreza a forma de se impor, ou seja, acrescentando dor, acrescentando miséria, sofrimento, medo e imposição para essas pessoas. Com isso, o povo se rende e, ao mesmo tempo, o povo sofre por causa disso, ok? Então, nós vamos trabalhar muito isso. Esse termo janela 1040, da onde surgiu? O termo janela 1040 originou-se com Louis Bush durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, né? Em julho de 1989. Estava com 2 anos. Era conhecida anteriormente como Cinturão de Resistência. Esse quadrinho que nós vemos aqui na nossa revista, ele se estende-se do oeste da África até o leste da Ásia, tá bom? Ocupando partes da Europa, África e Ásia. Então, nessa área é onde se encontra a maior parte da população mundial que ainda não conhece Jesus, ok? Então, vamos lá. Uma batalha espiritual chamada de Janela 1040, ok? Então, vamos lá. Dentro dessa questão, nós vamos ver que os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques. Efésios capítulo 6, versículo 11, está falando justamente disso, das astúcias ciladas do diabo, que impõe pressão, impõe medo, impõe submissão a essas pessoas, a esses grupos, a esses países, tá bom? Então, nós vamos ver que nesse campo de batalha, nós vamos ver que há uma guerra e o cristão deve guerrear com toda reverência, zelo e temor. São itens básicos da obra missionária, tá bom? Subtópico de número 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Essas armas espirituais, como foi colocado aqui, o cinturão, a couraça, o sapato, o escudo, o capacete, espada, são itens necessários. O versículo 14 aqui, que o próprio autor deixou bem claro, o texto diz, estais, pois, firmes. Ou seja, a prontidão em estar firme é não se mover. Ou seja, vai receber ataque, vai receber vários tipos de ameaças, mas a Bíblia diz, estai firmes. Por quê? Porque você está preparado para receber o impacto. E aqui, o versículo de número 3 vai dizer, tomai toda a armadura de Deus. É tudo aquilo que Deus oferece. Não é o que você tem, é aquilo que Deus oferece. É aquilo que Ele tem para te dar. Então, tomai toda a armadura de Deus, não é do homem. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então isso é especificado tanto no versículo 11, quanto no versículo de número 13, que é o nosso texto da leitura bíblica em classe, tá bom? Então, entendendo toda essa questão, que existe uma verdadeira batalha espiritual envolvida nisso, nós vamos aqui também que nessa batalha devemos usar armas espirituais para o subtópico de número 3, que vai falar enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 1040. Uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador e do norte da África. Na verdade é oeste da África, corrija aí, tá bom? Oeste da África, aqui está norte da África, até o leste da Ásia, aí está correto. É só quando você olha no mapa, é só você identificar que esses países estão acima da linha do Equador. A linha do Equador que divide o mundo, esses países estão acima da linha do Equador, para você entender realmente na prática o que significa isso. Então ele representa aproximadamente
67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Você pode ver que ele usou um outro dado, tá bom? Aqui ele está falando que é 67 nações. Nós vamos trabalhar com 50, porque é a lista oficial da Portas Abertas, tá bom? Da instituição Portas Abertas. Só que um dado interessante, ó, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas. Nós já entendemos que o mundo já chegou aos 8 bi. E só nessa janela 1040 tem 4 bi. Então sobra 4 bilhões. Então nós temos um total de 8. Ou seja, 2/3 da população do mundo. E aqui ele coloca as 3 principais religiões que fazem parte da janela 1040. Que é o islamismo, com 1,8 bilhões de adeptos, o budismo, que soma aproximadamente 500 milhões de adeptos, e o hinduísmo, que corresponde a 1,35 bilhões de adeptos. Aí olha para você ver a grandiosidade disso, para você entender todo esse contexto. Eu falei de 500 milhões, de 1,8 e 1,35. Se você pegar o cristianismo hoje no mundo, ele tem aproximadamente 2,2 bi. Então você vê que o islamismo está chegando próximo do cristianismo. Então se você pegar o islamismo, o hinduísmo e o budismo e o cristianismo, nós temos um total de 5 bilhões e 850 milhões de pessoas que seguem uma dessas 4 religiões principais aqui, ok? E isso nós estamos falando de um total de 8 bilhões no mundo. Então, ou seja, 4 religiões praticamente dominam o nosso planeta, tá bom? Só que aqui nós não acrescentamos dentro da janela 1040 os judeus, os ateístas e os animistas, que são um tipo de crença que acredita, principalmente de uma crença praticamente de pessoas que moram, que são índios e tudo mais, que moram em floresta, que acreditam que tudo é Deus, ou seja, animais, pedras, ou seja, todos têm um espírito incorporados neles. Então, classificaríamos de maneira simples animistas. Então vamos entender aqui. Então nós já entendemos que a proporção é gigantesca. E aqui, dentro desse enfrentamento, nós temos altos índices de analfabetismo, é altíssimo nessa janela 1040, a mortalidade infantil, a renda per capita baixíssima em muitos desses países, guerras internas acontecendo e externas a todo momento, que destrói estruturas, acaba com a população, destrói uma vivência, uma convivência, são guerras. Nós temos grupos extremistas espalhados por toda a janela 1040. Nós vamos ver também a perseguição digital, e nós vamos falar um pouco sobre isso, que nessa janela 1040 está incluída a China. Então nós temos uma perseguição digital ali, tá bom? Então nós vamos ver, olha, um dado interessante também da portal Portas Abertas, né? Da instituição Portas Abertas. Igrejas atacadas desse período que eu falei, que é o período que vai de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Igrejas atacadas, 2.110. Cristãos presos, 4.542. Cristãos sequestrados, acontece muito, 5.259. Violência física e mental, 29.411. Violência sexual e casamento forçado, 2.843. Deslocados internos e refugiados, 139.307. Então você pega esses dados aqui, que são dados que há como comprovar. Então nós imaginamos e podemos imaginar
que esse número que eu apresentei para vocês é bem maior do que esses oficiais. Até o Marco Cruz, que é o secretário-geral da Portas Abertas no Brasil, diz que esse número aqui ele sobe de maneira estrondosa. Então esses dados que eu te passei aqui também são de 2021 e 2022, ok? Então olha a gravidade, olha o problema, olha o que nós estamos enfrentando na janela 1040, bom? O tópico de número 2 vai falar sobre os principais desafios da janela 1040. Então nós falamos alguns aqui que são importantíssimos e vamos aqui para o primeiro. As maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Ou seja, 60% da população mundial se encontra na janela 1040. Olha para você, os números são assustadores. Segundo ponto, pessoas enfermas, vítimas de guerras, pessoas que vivem sob calamidades, fazem parte desse contexto. Tanto é que eu peguei um dado também que o nosso irmão Aguinaldo nos passou e que foi muito importante para entendermos essa questão das pessoas enfermas, vítimas de guerra, pessoas que vivem sob calamidade, que nós temos uma agência, né, no mundo, na verdade, que é o Médicos Sem Fronteiras. Eles não têm religião, então o Médicos Sem Fronteiras é uma instituição filantrópica que faz um trabalho no mundo inteiro e atua em vários países que estão em guerra, em grande miséria e tudo mais, levando comida, levando dignidade, enfim. Só que uma coisa nos chamou a atenção enquanto eu estava conversando com o nosso irmão e ele fez um levantamento até interessante. Olha para você ver e preste muita atenção. A janela 1040, segundo Portas Abertas, tem 50 países. 50 países. E olha que coisa mais intrigante e interessante ao mesmo tempo, ou não se dizer trágica. É que os países que o Médicos Sem Fronteiras fazem parte, da totalidade dos países que eles fazem parte, 33 países que eles fazem parte, que eles ajudam, que eles trabalham, são da janela 1040. Então, de 50, 33 países Médicos Sem Fronteiras fazem parte. Então, olha para você ver que alarmante. Como? Porque se tem a instituição Médicos Sem Fronteiras, é porque há algum tipo de calamidade, pobreza extrema, guerras, enfim, uma série de coisas. Então nós estamos falando de um ambiente composto de 50 países que tem 33 que o Médicos Sem Fronteiras atua. Então isso é um dado que mostra que realmente a janela 1040 é um ambiente hostil e é um ambiente que tem muita miséria, pobreza, guerra e muitas questões que envolvem a saúde pública e calamidades. Então você vê que quando nós olhamos para isso, nós vemos aí um estado deplorável, tá bom? E aqui no terceiro ponto, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente, ou seja, 81% dos mais pobres da Terra estão na janela 1040. Aí você pega 81% dos mais pobres estão na janela 1040, só que o Médicos Sem Fronteiras está em 33 países que estão na janela 1040 dos 50 países mais perseguidos dos cristãos, que são mais perseguidos. Olha para você ver que triste realidade e como às vezes o islamismo, o hinduísmo e também o budismo, em vez de trazer soluções para a população, trazer estabilidade, estão trazendo miséria, infelizmente. Tá? Vamos aqui. Então, para você ter uma ideia, Mauritânia é o 20º país dos 50, que no caso dos Portas Abertas. Ele é o 20º.
Mauritânia, até hoje, existe escravidão. Existe escravidão em Mauritânia, onde tem pessoas que são donos de pessoas. Olha para você ver que nível que está alguns países. E o evangelho tem que chegar lá de alguma forma. Então, a instituição Portas Abertas e as demais, inclusive é o que nós estamos falando, Portas Abertas, tem feito um trabalho dentro desses países para levar a palavra de Deus, para levar a dignidade e para levar esperança, tá bom? Então aqui é o desafio da perseguição, que é o subtópico de número 2. Nós vamos ver que nessas missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Então, dentro dessa questão de perseguição, nós já falamos, ela é religiosa, ela é política, ela é intelectual, ela é cultural, ela é familiar e ela é jurídica. Então nós temos esses tipos de perseguições que acontecem, cada um com uma intensidade maior, dependendo do país. Nesse sentido, segundo as informações de Portas Abertas, por meio de leis, questão jurídica, muitas pessoas estão sendo levadas à prisão, à tortura e morte. E aqui perseguem igreja por meio do governo, da família e da sociedade. Como eu disse aqui, a perseguição digital hoje ela tem sido muito usada. Não somente aqui no Brasil também, mas nos demais países, inclusive é o que nós estamos falando, é a janela 1040, o Brasil está fora dessa janela. Mas a perseguição digital acontece muito num país muito conhecido, que é um país ditatorial. Ou seja, a China. A China ela tem um regime comunista, né? O próprio nome já fala, né? Que ela é um país comunista. E você vai ver que o presidente lá, o ditador, como quer que você queira chamar, o Xi Jinping, ele é do Partido Comunista Chinês e uma série de leis foram feitas para inibir a ação e o crescimento da igreja. Tem igreja na China? Tem. Mas os cristãos são monitorados 24 horas por sistemas de inteligência artificial, por câmeras. Isso não é nenhuma história da carochinha e nem conto de fábula. É só você dar uma pesquisada aí, conversar com alguém que conhece o país, você vai ver que tem igreja, mas as igrejas não têm liberdade. Tudo que as igrejas vão fazer, o governo tem que saber. Se as pessoas postam alguma coisa, inclusive as redes sociais que tem aqui no Brasil não são as mesmas que tem lá na China, são redes sociais ligadas ao governo, o governo que instituiu, e elas são controladas pelo governo. Então qualquer postagem que você faz contra o governo, você pode ser punido. Qualquer postagem religiosa que fere os princípios do Partido Comunista, você pode ser punido, você, a sua família, ou seja, quem você ama. Então, aqui também, há na China aproximadamente 500 milhões de câmeras espalhadas por qualquer canto da China. Inclusive, elas identificam a face da pessoa, ou seja, é muito fácil você prender alguém na China, você levar a interrogatório, porque não tem como você se esconder. Fato é que existe lá, e você pode estudar isso, você vai ver, que existe campos de reeducação na China, no Xinjiang. Campos de reeducação. São mais de 1 milhão de homens e mulheres que já passaram, principalmente cazaques, e também o Uigur, né? Que são ali um pessoal ligado mais às origens Turquemistão, Cazaquistão, enfim, os tãos que existem ali perto da China. Então os cazaques, também uigurs, eles são um povo que estão sendo reeducados. Se você pegar matérias da BBC, por exemplo, você vai ver, BBC de Londres, você vai ver que há depoimentos de pessoas que passaram por esses centros de reeducação,
aonde mulheres são estupradas por 1, 2, 3 homens lá. São torturadas, mulheres, homens, tanto os cazaques quanto os uigures são torturados, são reeducados com hinos da China, com livros sobre Xi Jinping e tantas outras formas de tortura e que são aí comprovados pelas pessoas que já passaram por centros de reeducação da China. E existe, tá? Não é nada folclórico, existe esse centro, só que a China alega que não existe tortura, mas quem já passou por lá sabe o terror e o medo. Pessoas são mordidas, né, por homens, principalmente as mulheres, são estupradas, mordidas e ficam em celas sofrendo torturas por noite adentro. Então, é uma realidade, e no meio desses cazaques e também desses uigures, existem cristãos também que são punidos e são levados para os centros de reeducação para que sejam feito uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas para que se introduza as filosofias do Partido Comunista, ok? E outra coisa que eu queria destacar aqui também até fazer aí uma homenagem, né, ao Emerson Feitosa, que foi um grande missionário, fez uma grande obra e faleceu esses tempos aí por causa de uma malária que ele pegou em Moçambique e veio a óbito. Ele tinha um trabalho muito grande e muito importante no Camboja. O Camboja aqui ele não faz parte da janela 1040, mas se você pegar Tailândia, Laos, Camboja e o Vietnã, tanto o Vietnã quanto o Laos faz parte da janela 1040. E no Camboja, que está na Ásia, no sudeste da Ásia, há meninos e meninas que são abusadas e abusados em bordéis. Meninos e meninas de 12, 13, 14 anos ou até menos, de 4, 3, 5 anos. E ele constatou isso na prática quando ele esteve no Camboja. Ele contou isso dentro da nossa igreja. É interessante que nessa questão, interessante, mas no sentido de desvendar, tá? Porque isso é totalmente horripilante, inaceitável. Meninas são vendidas nesses bordéis por $30. Por $30. Principalmente os europeus que saem da Europa e vão para o Camboja por causa da falta de leis, e é algo cultural que está acontecendo lá. As meninas são estupradas. Ele viu, o Emerson Feitosa, ele viu meninas de 3 anos, de 2 anos, de 4 anos, dentro de salas, prontos para serem abusadas. Questão cultural, colocam a culpa na pobreza e com isso a população incentiva essa prática da prostituição. Há uma aceitação cultural muito grande no Camboja. E quando ele esteve lá, o tráfico de criança, né, gera no país, segundo dados, 12 bilhões de dólares. É uma máfia muito grande, perigosíssima. E no caso, o Emerson Feitosa, qual que era o trabalho que ele tinha lá? Ele comprava essas meninas por $100 e levava para uma casa onde existiam cristãos que cuidavam dessas crianças para inserir novamente na sociedade. Só que os traficantes de lá, entendendo que havia muitas ONGs que estavam indo lá para comprar essas crianças, começaram a vender essas crianças por $1.000 cada uma, para que eles pudessem tirar essas crianças e levar para um lar. Então é isso que está acontecendo, não somente no Camboja, mas em vários lugares da Ásia. A prostituição infantil é muito grande e o cristianismo ele tem poder de mudar isso. É por isso que a obra missionária ela é muito importante. Então é um dos fatos que acontece. Agora imagine, eu tenho uma criança, uma menina de 2 anos. Imagine uma menina de 2 anos, de 3 anos, dentro de um bordel sendo abusada por um adulto de 40, de 30, de 20, de 50. Que horrível que é isso. Então olha para você ver a que ponto que o ser humano chegou e a que o mundo chegou.
O ser humano está vivendo o pior da sua espécie. Então é isso que nós estamos enfrentando. Por isso que Paulo falou que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é com os principados e com as potestades do ar. Ou seja, são poderes malignos que estão inseridos dentro dessas sociedades, desses países, e que causam estragos quase que irreparáveis. Se não fosse o evangelho, seria um estrago irreparável. Ok? Então é apenas um exemplo para você ver tanto na China, com a perseguição digital e também o centro de reeducação, e também no Camboja, que eu dei um exemplo, que é um país que está fora da lista da janela 1040, mas que junto com Laos e Vietnã e a Tailândia compõe esse cenário de prostituição, tá bom? O tópico de número 3 vai falar sobre as estratégias para alcançar países da janela 1040, orando pela janela 1040. Precisamos orar. Isso é fato. Aqui ele aborda essa questão e nós já falamos muito isso, porque a oração faz parte dessa disciplina espiritual nossa, que já foi abordado lá na lição de número 6. E nós vamos entender que essa oração ela tem que ser caracterizada por pensamentos amorosos e profundos. Eu citei na outra aula e parece que ficou meio vago, né? Quando a gente para analisar isso. Com pensamentos amorosos e profundos, parece que é meio que uma reflexão, não é? Quando nós falamos de uma oração com pensamentos amorosos profundos, é justamente isso. É quando você ora, intercede por amor daquela alma, por ter misericórdia daquela alma, por ter compaixão daquelas almas. Então, é um pensamento amoroso e profundo, ou seja, sentir a dor que aquela pessoa, aquele grupo, aquele país deve estar sentindo por causa das perseguições. Então nós devemos orar por pessoas que não têm medo de sangrar, né? Isso foi abordado na lição de número 9 e eu achei interessante. Pessoas que não têm medo de sangrar. Nós devemos orar por essas pessoas, pelas pessoas que estão lá recebendo a oração, recebendo o evangelho, e pelas pessoas que não têm medo de sangrar. As pessoas que saem, deixam a sua casa, deixam o seu país e vão para lugares perigosíssimos como o Camboja, lugares perigosíssimos como a China, que você pode ser preso a qualquer momento, ou qualquer outro país da janela 1040. Então aqui nós entendemos que há essa necessidade da oração. A evangelização por meio da ação social. A ação social ela é relevante para a obra missionária. Ela revela o testemunho cristão, o amor, o compromisso que a pessoa pratica em prol do indivíduo. Assim, o trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento, né? Lembra que nós falamos do planejamento? Minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Então a obra social é suprir as necessidades básicas e urgentes. A obra social assegura o bem-estar e o bom funcionamento da obra missionária, e ela também é uma forma ao qual eu disse lá atrás que você deve descobrir caminhos. E qual é uma forma de descobrir caminhos? É quando você encontra a obra social como um meio para se evangelizar. Então descobre caminho para a realização. Ou seja, quando você entende e compreende o potencial humano que a sua igreja tem e o potencial financeiro que ela tem, ou aquela ONG, aquela instituição, você pode, através das obras sociais, fazer um trabalho minucioso, estratégico em algum país e, através disso, você ganhar muitas almas para Jesus, ok? E aqui nós vamos ver que nós temos aí dentro das obras sociais esse planejamento que ele deve ser pensado de maneira curta, que é pequeno, né? Pequeno, médio e longo prazo. Então nós temos que ter isso em mente, nós já estudamos isso. Então é esse sistema de apoio que deve ser elaborado. O subtópico de número 3 vai falar sobre a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à luz
traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Aqui nós vamos ver que em 2007, eu peguei um dado aqui de 2007, as ONGs cristãs representavam 57,4% das ONGs que são filiadas à ONU, Organização das Nações Unidas. Então você vê que é um número expressante de ONGs cristãs, 57,4%, que representam aí algum tipo de ação, né, dentro dessa questão, trazendo o bem-estar. É por isso que nós falamos a questão do bem-estar. Você ora e você executa essa obra e, consequentemente, você traz bem-estar a determinada população. O tópico 3, subtópico, né, a ação médica missionária. Assim, sabemos que as nações da Janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Por isso que a lição de número 8 ela foi importante, porque ela falou justamente sobre os missionários fazedores de tenda. São pessoas que têm a sua profissão ou que deixaram a sua profissão local para ir para outros países, para fazer a sua missão lá e com isso levar o evangelho de forma estratégica e aplicar dentro daquele contexto social. Então, justifica muito a lição 8 concernente a esse ponto que o autor colocou. Então, nós vamos ver que há agências, né, ONGs cristãs que formam médicos para serem enviados. Nós vamos ver também que é preciso mais iniciativas como essa, né, de formar médicos para enviar a obra missionária, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões, ok? Então aqui nós encerramos. Eu queria apenas salientar a lista, né? Eu queria falar delas. Temos um tempinho aí, com 2 minutinhos nós falamos, para você entender. Ó, a Janela 1040 é composta de 50, segundo a Portas Abertas, e eu vou especificar cada uma em ordem, tá bom? 1, Coreia do Norte. 2, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão, Índia, Síria, Arábia Saudita, Mianmar, Maldivas, China, Mali, Iraque, Argélia, Mauritânia, Uzbequistão, Colômbia, Burkina Faso, República Centro-Africana, Vietnã, Turcomenistão, Cuba, Níger, Marrocos, Bangladesh, Laos, Moçambique, Indonésia, Catar, Egito. 36. Tunísia, República do Congo, México, Etiópia, Butão, Turquia, Comores, Malásia, Tajiquistão, Camarões, Brunei, Omã, Cazaquistão, Jordânia e Nicarágua, que entrou aí, um dos países da América Central, que entrou nessa última lista de 2021 a 2022, e os irmãos bem sabem lá, o presidente Daniel Ortega, que expulsou freiras, prendeu padres e está impedindo que a religião cresça dentro da Nicarágua, ok? Espero que tenha contribuído com vocês. Vou deixar meu número comercial. Pode me mandar mensagem que eu vou mandar a lista, e essa lista aqui também dos 50 países, tá bom? Deus abençoe vocês, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?